Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar a respeito desse assunto, que é a questão de como ligar e desligar o equipamento de fresagem de forma automática, ok? A princípio aí também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, que é um grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Então quem tiver dúvida, quiser compartilhar dicas também, quem estiver construindo a sua CNC, fica o convite aí, é bem-vindo, tá ok? Então vamos lá. Na questão do ligar e desligar o equipamento de fresagem, e por equipamento de fresagem, entenda todas as possibilidades que a gente tem, que pode ser o spindle simples. Por spindle simples eu digo o spindle que não utiliza o inversor de frequência, que depende simplesmente ali da alimentação da fonte para entrar em funcionamento. Uma micro retífica, uma retificadeira, uma tupia laminadora, a gente também poderia utilizar uma tupia de coluna, um motor adaptado. As possibilidades são muitas, tá? Todos esses equipamentos mencionados aqui, uma vez que eles estão alimentados ali, eles dependem simplesmente do acionamento de um botão para entrar em funcionamento, ok? Para que isso seja uma possibilidade para ligar de forma automática, a gente vai basicamente precisar de um relé, tá? Relé ou relé, tá? Aí cada um chama como quiser. E na questão de tipos de relé, aí a gente tem relé do tipo eletromecânico, que é aquele que tem a bobina, que quando é alimentado ele fecha ou abre o contato. E temos esse outro tipo de relé aqui, que é o mais indicado, e principalmente para essa questão de interferência, que muita gente tem problema. Isso daqui é um relé de estado sólido, então ele não tem a bobininha e tal. O processo de funcionamento dele é um outro esquema, tá? Que a gente precisa saber é que se em determinado momento aqui ele recebe qualquer voltagem entre 3 e 32 volts, corrente contínua, aqui em cima ele fecha o contato. Tá? E aqui é onde a gente utiliza para ter essa possibilidade de ligar e desligar os nossos equipamentos de forma automática. Esse daqui, ó, é um módulo relé, apropriado para Arduino, tá? Então vai utilizar Arduino CNC Shield. Esses módulos aqui é uma opçãozinha, é um relézinho, tá? A ligação é simplificada aqui tanto na placa quanto a ligação do equipamento aqui desse lado. Você pode estar adquirindo, você pode utilizar desse, você pode utilizar desse. Então, a ligação que a gente faz aqui é utilizando o seguinte conceito. Pense que eu tenho essa micro retífica, ela já está ligada na tomada. Se eu ligo o botão de acionamento dela, ela já entra em funcionamento. Para fazer o uso desse recurso de liga e desliga, a gente vai utilizar os nossos equipamentos na posição sempre ligado. E o relé, ele vai passar a ter a funcionalidade de funcionar como botão aqui. Então, tá vindo as duas fases da corrente elétrica. Uma das fases a gente corta, o equipamento vai ficar sempre na posição de ligado. Uma das fases vai entrar no relé e vai sair, tá? Que funciona simplesmente como interruptor. Eu tenho os dois fios aqui. Só que a menos que o relé seja ligado, eles estão separados. Na hora que ele é acionado, é a mesma coisa que ele juntasse, tá vendo? Então entra aqui e sai aqui, mas ele está aberto, ele depende do acionamento. Acionou, fechou, tá? Mas, óbvio que a gente não precisa ficar cortando o fio dos nossos equipamentos para fazer esse tipo de ligação. A melhor opção é a seguinte, vou fazer assim. Ao invés de ficar cortando os fios dos seus equipamentos, a gente vai utilizar uma tomada, tá? Então aqui a gente tem uma tomada fêmea. Então vamos supor que aqui a gente vai ter o 220. Uma das fases a gente liga direto nessa tomada. A outra fase, ela vai entrar no relé aqui e vai sair do relé e vai ir para essa tomada. Então, toda vez que o relé ligar, aqui eu vou ter 220. Então, eu ligo qualquer um dos meus equipamentos ali, ó. Pluguei ele aqui, vai funcionar
perfeitamente sem a necessidade de ficar cortando o fio, tá ok? Mencionando aqui também, poderia ser esse mesmo relézinho aqui, tá? No caso de Arduino e CNC Shield, utilizando esse módulozinho relé aqui, então a própria plaquinha aqui do CNC Shield Arduino, ela já tem a possibilidade de mandar uns 5 volts aqui para essa plaquinha, mandar um negativo e mandar o sinal, ok? Então aqui já tem todas as possibilidades para fazer o acionamento desse módulo aqui e fazer o seu sistema funcionar perfeitamente. Aí só tem que ver certinho ali o pino adequado para fazer essa ligação. Eu estou mencionando isso porque as placas controladoras que a gente vai encontrar aí próprias para CNC, quando a gente vai utilizar um relé, a gente vai precisar fazer a alimentação dessa plaquinha. Pode ser alimentação utilizando a própria fonte que alimenta os drivers. Então vamos supor, ó, eu tenho já uma fonte aqui, ó, de 24 volts nessa CNC Router aqui, nessa CNC Router especificamente. E ela alimenta os drivers, que alimenta os motores e tudo mais. Eu não preciso fazer a alimentação da plaquinha se eu não estiver utilizando o relé, se eu não estiver utilizando o fim de curso. Não precisa, tá? Não precisa. Se eu for utilizar um relé, precisa, porque em determinado momento aqui ela vai ter que enviar o sinal para acionar esse relé. Então, para fazer essa ligação aqui, primeiramente, e ter a possibilidade de ligar o relé nessas placas, a gente vai precisar alimentar ela. Observe, obviamente, qual é o limite da placa e tal, cada placa é placa. Mas, vamos supor, aquela Mac 3 lá, vermelhinha ou azulzinha, elas têm pinos específicos que recebem lá o negativo. Vamos colocar aqui, ó, o negativo. E tem um pino que recebe 24 ou 12, tá? O que depende de esse 24 ou 12. Se eu tivesse um relé de 24 volts, eu obrigatoriamente precisaria alimentar com 24 volts. Só que aqui a gente tem uma margem de 3 a 32. Então eu também posso, ao invés de utilizar 24, poderia utilizar uma fonte de 12. Mas vamos colocar essa situação que a gente vai utilizar a mesma fonte. Então, sai da fonte aqui, um negativo, um positivo, e está alimentando a plaquinha, tá? No relé, eu pego um positivo, vai sair um positivo do relé, da fonte 24 volts, e vai vir no relé. Obviamente, observando aqui, ó, que é positivo, aqui é negativo. E essas plaquinhas controladoras próprias para CNC, elas têm os pinos do tipo out, que a gente utiliza. Out seria saída, então ela vai ser um sinal de saída para fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, o que ela vai fazer? Ela vai ligar o relé. Ligando o relé, o que ela vai ligar? Ela vai ligar, nesse tipo de ligação aqui que a gente está fazendo, vai ligar qualquer equipamento que esteja conectado aqui, tá? Então aqui a gente está recebendo 220, ligou o relé, permitiu a voltagem, que tiver aqui vai ser ligado. E dependendo da capacidade do seu relé aqui, que pode variar de acordo com a sua necessidade, então, por exemplo, isso aqui é de 10 amperes, poderia ser de 20, de 30. Quando a gente fala de CNC Router, eu quero ligar minha tupi, quero ligar um aspirador de pó. Então eu só plugaria aqui um T e ligaria tipo tanto a tupia quanto um aspirador de pó. Eles seriam ligados simultaneamente. Tá ok? Então aqui a gente pega o positivo da fonte, liga no relé. E o negativo que sai do pino out, a gente liga aqui no relé. Tá? 24 da fonte vem no relé, no positivo. E o negativo vai entrar aqui, tá? Positivo e negativo tá alimentando a plaquinha. E daqui do pino out vai sair o negativo. A máquina começou a trabalhar lá, ou o programa começou a rodar, ele envia o sinal aqui no out e vai ligar esse relé, tá? Tô mostrando aqui que sim, isso é uma possibilidade. Só que mencionando exatamente o meu caso, eu precisei colocar uma fonte
de 12 volts, eu optei por colocar de 12 volts, que era mais do que o suficiente, uma fontezinha pequenininha de 1 ampere eu coloquei, simplesmente para ligar esse relé. Por que eu precisei fazer isso? Ah, você está dizendo que dá, e por que você fez isso? Então, quando eu pensei e fiz o esquema dessa maneira, aí medindo a voltagem dessa fonte que estava na máquina aqui, por mais que ela fosse uma fonte de 24, ela estava trabalhando com uma voltagem bem mais alta que isso, tá? Por mais que a sua fonte é de 24 volts, provavelmente ela oferece uma voltagem maior que 24. Existe ali o botãozinho para regular, para que ela tenha sim a possibilidade de ficar exato com os 24 volts. Só que no meu caso, essa fonte de 24, vamos dizer assim, ela estava ali com uns 30 volts. 30 volts. E antes de utilizar o relé, minha máquina estava funcionando perfeitamente, ou seja, de maneira eficiente. Só que ela não funcionava com 24, ela estava funcionando com 30. Então, para utilizar esse esquema de ligação, o que eu tive que fazer? Eu tive que reduzir e regular a fonte exatamente para 24 volts. Só que quando eu reduzi para 24 volts, a máquina começou a trabalhar de maneira ineficiente, começou a travar, ficou mais fraca. Então eu optei por voltar a fonte para a voltagem mais alta e colocar uma fontezinha de 12 só para ligar o relé. Então, ao invés de alimentar a plaquinha com a mesma fonte aqui, então eu passei a alimentar ela com 12, tá? Lá no pino negativo vai o negativo da fonte. E onde vai ter o pino 12, 24 volts, estava indo positivo da fonte. E aqui a mesma ligação. Da fonte 12 volts eu pegava o positivo e vinha no relé. E o negativo que sai da plaquinha, que é o sinal out, quando a máquina o programa começa a rodar lá, ele já envia o sinal aqui no out. E saiu o negativo aqui, ligava o meu relé e ligava o equipamento, tá? Então, por essa condição, eu coloquei essa segunda fonte. Estou dizendo que sim, é uma possibilidade. Posso utilizar a mesma fonte? Pode, só que você tem que observar se não vai acontecer isso, a mesma situação. Às vezes você está com uma fonte de 24 volts ali, só que ela pode estar com uma voltagem maior, e nessa voltagem maior, sua máquina está funcionando de maneira eficiente. Se você reduz a voltagem exatamente para 24, pode ser que ela fique ineficiente, que foi o que aconteceu comigo, tá? Então, cara, eu acho que ficou fácil de entender. Se restar alguma dúvida aí, só postar nos comentários. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo. Mas resumindo, para ligar de forma automática, a gente vai precisar de um relé, seja um relé eletromecânico, seja um relé de estado sólido, e faz esse esqueminha de ligação, tá? Tem a corrente elétrica, uma das fases entra no relé, sai no relé, a outra vai direto, nós vai ter a tomada. Tendo a tomada, daí tem a possibilidade de ligar qualquer equipamento, a gente só deixa ele na posição de ligado e ele depende unicamente do acionamento do relé. E nesse tipo de ligação, como mencionado, observando o limite do relé, eu posso ligar tanto o meu equipamento de fresagem, quanto um aspirador de pó, quanto para quem tiver uma bomba de óleo, uma bomba de água, qualquer coisa do tipo, dá para acionar simultaneamente. Agora, mencionando o seguinte também, vamos falar do spindle chinês aqui, só para finalizar o vídeo. Esses spindle chinês aqui de 500, tem o de 800 também. Esses mais simples, eles têm, digamos assim, eles têm basicamente o mesmo funcionamento de qualquer equipamento desse. A partir do momento que a fonte é acionada, liga o spindle. Tá? A diferença é que o spindle, da diferença desses equipamentos, ele precisa de corrente contínua, por isso a fonte. Mas enfim, se eu ligo essa fonte aqui na tomada e está ligado aqui o spindle, ele vai ser acionado. A fontezinha própria para o spindle, você pode escolher como que você vai fazer esse tipo de ligação. Geralmente atrás vai ter um jumperzinho ou um fiozinho, que aquele fiozinho ele liga e desliga a fonte. Então, se você quiser utilizar ele, você pode utilizar também aqui no relé, tá? Então, você liga lá, ele vai funcionar como o fiozinho aqui. O fiozinho, o jump que está assim
na fonte, você vai ligar ele aqui, tá? Quando ligar o relé é a mesma coisa que fechar. Ou você pode utilizar esse mesmo recurso aqui, não mexe nada no jumperzinho que tem lá e você liga a sua fonte na tomada, tá? Na hora que ligou o relé, permitiu aqui, vai ligar a fonte. Só estou mencionando isso porque tem a possibilidade, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!